Eita, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos. Meu nome é Willas Evangelista. Não Willas Evangelista, né? Porque a palavra do Senhor diz que uns levantei para apóstolos, outros a pastores, outros a evangelistas, mas meu nome mesmo é Willas Evangelista da Cruz. Irmãos, quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos. Senhor seja louvado. Que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Mas por que esta palavra? Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos haveriam comichões ouvidos de ouvir e ouvir a sã doutrina. Haveria ensinamentos de homens e doutrinas de demônio. Mas por que esta palavra em particular? Porque estamos passando por um tempo que quando a gente olha para um servo e uma serva cristã, nos tempos atuais a gente não consegue discernir quem é e quem não é. Quem é servo e quem não é servo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Devemos ser diferentes em obras, em atitudes, em vestes, em tudo. Por isso que eu peguei em particular esta palavra para compartilhar com os amados irmãos. Porque a gente ouve todo tipo de ensinamento hoje em dia dentro das congregações. Mas a gente já não ouve mais um ensinamento acerca de santidade. A gente não escuta mais ensinamento sobre arrebatamento. A gente não ensina e não escuta mais um ensinamento de como se consagrar, ter uma vida santa diante de Deus. Todo tipo de ensinamento existe. Mas não existe mais, ou quase não existe, melhor dizendo, mais um ensinamento de como a gente ser verdadeiramente o sal da terra e luz do mundo, ser servo diferente. Não está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, que não devemos ser semelhante ao mundo? Mas como é que eu não vou ser semelhante ao mundo se não tem quem me ensine a não ser semelhante ao mundo? Então, estão preocupados em ensinar algumas questões que não convém, que não edifica. Estão colocando o conhecimento do homem em primeiro lugar e a Santa Escritura em segundo. Porque a palavra do Senhor nos revela no livro de Coríntios que o conhecimento do homem diante de Deus é loucura. A palavra do Senhor diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. O meu povo peca por não examinar as Escrituras e perece por lhe faltar o conhecimento. Tudo isso está escrito. Só que estão ensinando, ou então estão enchendo os ouvidos dos servos cristãos de doutrinas de homem, ensinamentos de demônio. Então aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, vai nos instruir a se aproximar de Deus, a estar na posição que Deus quer. É um pequeno texto, mas de grande valia. Ensinamentos como esse já não se existe mais, ou quase não se existe. Porque a maioria dos ensinamentos hoje é querer deixar as ovelhas se sentindo bem. Não existe mais, ou quase não existe mais um ensinamento para ensinar as ovelhas a se comportarem como ovelhas de Cristo, como servas de Cristo. Vamos começar? Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vai nos dizer que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, e não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às santas mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Com boas obras. A gente vê nos tempos de hoje, meus irmãos,
que quando uma serva ou um servo cristão vai para um culto, vou me arrumar para ir adorar o Senhor Jesus Cristo. Bota um paletó de melhor qualidade, uma calça bem arrochadinha, vai todo arrochadinho, parecendo um juju, que nem diz o irmão Anderson. As mulheres colocam umas vestes inadequadas, muito apertadas, muito detalhando o corpo, e diz: eu vou adorar Jesus. Você pode estar indo, mas adorar Jesus você não vai não. Não? De que forma eu adoro a Jesus? Não está escrito? Que não venha ser nas pérolas, nem nas vestiduras, nem na trança de cabelo, mas que seja com as boas obras. Ou seja, eu coloco um paletó de melhor qualidade para ir cultuar o Senhor, mas minhas obras na rua, como é que eu estou tratando minha esposa em casa? Porque eu vou para a igreja, me mostro ser uma pessoa convertida, mas minha esposa, nos dias de culto, fica em casa, não vai não adorar não. Por que minha esposa não se converteu? Por que ela não se converte? Por que o meu marido não se converteu? Por que ele não se converte? Como é que estão as tuas obras dentro do teu lar? Dentro da tua casa? De que forma você está tratando a sua esposa? De que forma você está tratando o seu marido? Por que está existindo tanto de divórcio dentro da casa dos servos cristãos no tempo de hoje? Por que está acontecendo tanto dos escândalos? Por conta da falta de pudor. A mulher, ela se arruma, faz trança no cabelo, põe esmalte, batom e vai para o culto. Aí o marido olha: tu vai para onde desse jeito? Eu vou adorar o Senhor Jesus. Aí chega na congregação parecendo uma prostituta. Aí muitas das vezes vai pessoas que são servos cristãos, mas também vai muitos que não são. Não tem a vida no altar. Aí começa a observar o varão ou a varoa. De repente começa conversas inadequadas. E quando pensa que não, acontece um escândalo de prostituição, de adultério. Mas por quê? Não houve a vigilância. Não está se vestindo como servo cristão. Não está se vestindo como uma serva cristã. Você serve ao Senhor Jesus Cristo não com vestes caras, com vestes escandalosas. Vou me arrumar para ir adorar o Senhor. Isso foi uma mentira que Satanás espirrou na porta da igreja, e muitos dos servos cristãos estavam a boca aberta e pegou o vírus. E aí? Aí se arruma, vai para o culto. Quando se senta, não se senta de forma adequada. Quem está no altar contempla tudo. Ele ou ela começa a se inflamar, sentir desejo. E depois acontece o escândalo. Mas quando chega em casa, não quer se vestir de forma adequada para o seu marido. Ou seja, eu vou bem arrumadinho para a igreja para cultuar, mas quando chego em casa, eu fico igual um mendigo para minha esposa. Ou seja, eu quero aparecer para o dirigente, para o obreiro, para o diácono, uma pessoa bem vistosa, bonita, mas para minha esposa. E isso vai esfriando a relação, vai acabando com o casamento. Aí começa logo na cabeça do marido que não é cristão. Tá ficando com o pastor, tá ficando com o irmãozinho da igreja. É só o que vem na cabeça do ímpio quando não é convertido. Aí muitas das vezes a serva cristã passa por processos dentro de casa
dizendo que o diabo está usando o marido, mas não é não. Ele só está usando o teu marido ou a tua esposa porque você está dando legalidade. Não está se vestindo da forma correta. Não está se apresentando da forma certa. Irmão, mas a palavra do Senhor nos mostra que eu posso colocar um brinco, eu posso colocar uma maquiagem. É mesmo? Livro de Ezequiel, capítulo 16, vai retratar o que muitos dos servos e das servas cristãs pega como base. Agora vale a pena observar que Deus, ele pega uma simbologia, ele cria uma simbologia acerca da nação de Israel, de Jerusalém, que se corrompeu. Ou seja, o texto no livro de Ezequiel, capítulo 16, vai dizer que Deus iria passando pelo campo e ali viu aquela criança com seu umbigo ainda. Ele pega, esta criança é uma moça, ele dá um banho nela, tira-lhe o umbigo e diz que ela ia crescendo e chegou o tempo que ela ficou bonita e era tempo de amor. E vai falar que Deus, ele cobre aquela jovem com o seu manto. Aí no versículo de número 8 de Ezequiel 16, versículo 8 por diante, começa a dizer: E passando eu por ti e vi-te, e eis que o teu tempo era um tempo de amores. Estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez. E te dei juramento e entrei em concerto contigo. E o Senhor Jeová, e eu, o Senhor, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Ou seja, Deus, ele fez o concerto para ela ser dele. Versículo 10. E te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Te ornei de enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e um colar ao teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes na tua orelha, e uma coroa de argola na tua cabeça. Assim foste ornada de ouro e de prata, e o teu vestido foi de linho e de seda, e de bordadura, nutriste-te de flor de farinha de trigo, e de mel e de óleo, e foste formosa ao extremo, e te fiz prosperar até chegar a ser rainha, e correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Do versículo de número 15 em diante, vai mostrar que aquela jovem, ela usou a beleza que Deus deu a ela, a argola, os vestidos, os braceletes, de modo que ela ficou belíssima ao extremo, como a própria palavra diz. Ela usou tudo aquilo que Deus deu a ela para se prostituir. Ou seja, Deus, ele deu. Mas Deus, ele deu e ela usou daquilo para praticar o errado. Aí Deus, ele pega, deu. Mas no livro de Isaías, capítulo de número 3, versículo de número 16, ele tirou. Tirou não, tirou. Livro de Isaías, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: Diz ainda o Senhor: Porquanto as filhas de Sião se exultam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam com os pés vão cascavelando com os pés, portanto o Senhor fará tinhosa a sua cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez.
Naquele dia tirará o Senhor o enfeite, os enfeites das ligas, as rendas e as aluetas, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, as caixinhas de perfume. Mas por que ele tirou? Porque aquela jovem, trazendo pelo lado simbólico, que ele estava retratando da nação de Jerusalém, de Israel, usou para praticar o que era errado, para se prostituir com as outras nações. Irmão, mas eu não estou me prostituindo. Mas você está fazendo o seu irmão se abrasar por você. Você está contribuindo para o fracasso espiritual do seu irmão ou da sua irmã. Então Deus, ele permitiu, vestiu de glória, mas não teve a sabedoria de administrar o que Deus deu, usou para o erro. Então Deus, ele vem agora tirando os enfeites, os brincos, os batons. Vem a correção de Deus. Aí você vai dizer, irmão, mas tudo é vaidade. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo número 1, acerca do pregador Salomão. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. De que convém o homem perder o seu tempo debaixo do sol? Observe que o próprio texto em si ele vai dizendo, abaixo do sol tudo é vaidade. Se tudo é vaidade, então eu não vou me santificar, porque a santificação é vaidade. Jesus já santificou por mim. Se tudo é vaidade, eu não vou orar mais, porque eu já orei ontem de noite, eu já orei semana passada, então não tem para que orar direto. Isso é vaidade. Eu não vou jejuar não, porque eu jejuei mês passado. Vou estar jejuando direto para quê? Isso é vaidade. Observe que o próprio texto vai dizer que abaixo do sol tudo é vaidade. Mas existe algo que está sobre o sol, que provém diretamente do trono de Deus, que não é vaidade. O que é? Santificação, oração, renúncia, amor, verdade, transformação. Hoje você olha para um servo e para uma serva cristã, você não sabe se ele é ou se não é servo. E aí? Observe que no livro de Gênesis, Deus, ele vai dizer, façamos o homem. Quando ele diz assim, façamos o homem, ele está falando de uma forma geral, homem e mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, ele faz o varão perfeito. Das suas costelas faz a varoa perfeita. Com o passar dos anos, cresce o varão, cresce a varoa. Cabelos cacheados, olhos castanhos, perfeito como Deus fez. Você, a sua imagem e semelhança dele. Aí você pega e faz o quê? Não quero cabelo preto não. Arrocha a tinta no cabelo, fica vermelho, fica amarelo, fica azul. Então você está pegando algo perfeito de Deus e tornando imperfeito. Existe tanto dos hidratantes, cremes de cabelo cacheado, mas não quer não. Quando você começa a mudar aquilo que Deus fez perfeito na sua vida, é como você esteja dizendo, Deus fez isso aqui de modo errado. Deus, ele faz alguma coisa de errado? Tudo que Deus ele fez em você, ele fez perfeito. Isso é só homem? Isso é só mulher? Não, também homem também. A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Provérbios, que a beleza do homem é a sua força na juventude, mas a sua velhice é o cabelo branco. A beleza do homem na sua juventude é a sua força, e a beleza do homem na sua velhice é o cabelo branco. Olha que maravilha! A beleza da mulher na sua juventude é a sua força. Na sua velhice é o cabelo branco. Não, cabelo branco é feio demais, eu estou ficando velha. É mesmo, irmão?
Será que você se esqueceu de quando João, ele estava na ilha de Patmos e teve o arrebatamento de sentidos e viu a Jesus glorificado? E ele, quando olha para trás para ver quem estava falando com ele, a palavra do Senhor diz que ele caiu como morto. E a palavra do Senhor vai dizer mais na frente que quando ele começa a observar, em seu peito existia um cinto de ouro, os pés branco como latão ou como mármore polido, vai depender da tradução da Bíblia. E os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Você parou para meditar nisso aí? Com o passar dos dias, eu e você na santidade ficamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Mas eu não quero não ficar com o cabelo branco não. Você está tornando imperfeito a perfeição de Deus na sua vida. É como se você estivesse dizendo, só que através das obras que Deus ele fez algo imperfeito. Provérbios 7:10 vai falar acerca daquelas que se vestem como uma prostituta. Então dá para se entender que existem vestes de servos cristãos, mas também existe vestes de prostituta. Hoje o que a gente vê mais hoje em dia dentro dos templos da congregação são vestes de prostituta. Com o passar dos anos foram encurtando a saia e crescendo a língua. E aí? Não seja semelhante ao mundo. Porque aquele que é semelhante ao mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, meu irmão? Hoje a gente vê todo tipo de ensinamento dentro da igreja, mas um ensinamento como esse, que nos leva para a santidade, que nos direciona ao arrebatamento. Qual foi a última vez que você escutou um ensinamento acerca de arrebatamento? Sobre santidade. Sobre não parecer com o mundo. A gente se torna sal da terra e luz do mundo pelo nosso agir, pelo nosso falar, pela integridade, pela verdade, pela santidade e principalmente através das suas vestes. Mas irmão, você diz, ou a palavra diz que não devemos ser semelhantes ao mundo. Mas as vestes são vestes mundanas. Aí vai depender da necessidade. Antigamente, quando a gente olhava para um servo cristão, a gente dizia, olha, aquele é o crente. Mas por quê? Porque ele andava de calça comprida, com vestes de manga comprida, andava todo alinhado no padrão. Olhava para uma serva cristã, saias compridas, sapatilhas, não existia esse negócio de salto alto. Aquela é uma senhora de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquela é crente. Só pelas vestes você conseguia discernir quem era crente e quem não era. E hoje? Você só sabe que seu irmão ele é crente porque você vê ele na igreja. Mas se você vê outras pessoas de outra denominação em outro local, você não sabe se ele é ou se não é. Aí estamos sendo semelhante ao mundo ou semelhante a Cristo? E aí, meus irmãos? Quer servir a Deus de verdade? Que seja com boas obras. Muitos dos pastores hoje sobem no altar com as suas calças sociais tão apertadas que fica detalhando as suas partes íntimas. Da mesma forma é a mulher. Vai para os cultos com as roupas tão apertadas que não consegue se sentar direito na cadeira, de modo que aquele que está no altar consegue contemplar as partes íntimas da mulher. Se ele for um servo de Deus e a sua esposa estiver lá no momento de adoração do culto, ele vai chegar até ela, missionária, vá ali até aquela irmã com sabedoria, diga a ela que se sente direito, se cubra direito. E se o camarada for um psicopata, um pecador, um prostituto? Por isso tem acontecido tanto dos escândalos dentro da igreja. Se Jesus voltasse hoje,
O que seria de mim? E o que seria de você? Aí eu vou botar um esmalte, vou botar um batom, é do mundo. Ah, irmão, eu estou usando, mas é para ficar bonito, para ficar bonita para Deus. Não está no meu coração não. Se não está no teu coração, para que tu está usando? Deus, ele sabe do meu coração, sabe sim. A palavra do Senhor vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. O nosso exterior vai começar a apresentar o que o interior está cheio. Se eu estiver cheio de santidade, de verdade, eu vou querer me afastar dessas contaminação terrestre. Você só vai fazer alguma coisa quando seu coração, sua mente já planejou aquilo. Ou seja, um fruto de um pensamento vai sair dos projetos de um coração. Eu pensei em colocar um batom. Mas porque eu pensei, já estava dentro do coração. Porque já está alimentando aquele amor e o amor do Pai não está em você. Eu vou botar uma calça bem apertadinha, que eu achei ela bonita. A vaidade já está dentro do seu coração. Foi lançado por seu pensamento e você agiu de acordo. O amor do Pai não está em você. A própria palavra mostra. A gente vê ensinamento de grego, de aramaico, de hebraico. Ensinamento de santidade ninguém vê mais não. E aí, igreja? Como é que fica? A palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher que quiser usar o véu, que raspe a cabeça, aquele homem que usa chapéu no momento de culto e adoração, está desonrando a Deus, porque Deus é o cabeça do homem. Aí a mulher pega, corta o cabelo bem no pezinho do pescoço. Errado, porque o cabelo ficou imposto no lugar do véu. Você já parou para se olhar de frente ao espelho? Você já parou para perguntar, Espírito Santo, que vestes eu coloco para me poder adorar o Senhor hoje? De que forma eu chego lá? Eu tenho certeza que quando você fizer essa pergunta, ele vai te dizer, não bota esse aqui não, bota aquela dali, faça desse jeito. Sabe por que tem acontecido tanto dos escândalos dentro da congregação, dentro dos ministérios? Por falta de ensinamento. Por falta da sã doutrina. Não tem esse que no princípio da sua convenção não tenha dito, Senhor, me usa. Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Eu quero pregar sã doutrina, a palavra. Eu quero ser diferente, eu quero ministrar algo diferente. Mas com o passar dos tempos, você já se tornou, já não é mais diferente. Porque o desejo de todo novo convertido, se verdadeiramente ele se converteu, está naquela pegada do primeiro amor, é santidade 24 horas por dia. O desejo do novo convertido não é ser semelhante a quem está aí no mundo, não. Ele quer andar todo no padrão de Cristo. Você, varão, que pinta o cabelo, não pinte mais não. Você está entristecendo o Espírito Santo. Você, varoa, que está pintando o seu cabelo, não pinte mais não, que você está entristecendo o Espírito Santo. Você que tem o seu cabelo cacheado, não passe pranchinha não, que você está entristecendo o Espírito Santo. Você que tem o cabelo liso, que quer deixar cacheado, não faça isso não, que você está entristecendo o Espírito Santo. Não é só mulher que é vaidosa não. Existem muitos homens que são vaidosos. Calvanhaque bem feitinho, querendo se apresentar. As roupas bem apertadinhas, mostrando os detalhes do seu corpo. Está na hora da igreja renunciar. Dizer, eu pequei, eu falhei. Chegar, pastor, eu falhei no A, B e C. Já não sou mais digno de assumir essa posição. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te restituir uma criatura melhor, uma pessoa transformada.
Mas hoje eu faço coisas contrárias que entristecem ao Senhor. Ah, Senhor, me perdoe. Mas não renuncia. Você alcança o perdão da parte de Deus através da renúncia. Você pecou, pecou. Pegar um exemplo. Digamos eu saio pregando a palavra, cheio do Espírito Santo. Eu não vigio, cometo um ato de adultério. Deus me perdoa, eu sendo um diácono do ministério, um exemplo. Deus me perdoa, que o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Amém. Jesus me perdoou. Agora está faltando o quê? A renúncia. Eu não posso pedir o perdão a Deus e continuar pregando a palavra. Somos falhos, somos pecadores. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 João 5,7: humilhai-vos debaixo da onipotente mão do seu Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Pastor, eu cometi uma falha, já não sou mais digno de assumir este cargo. Foi o que, irmão, que aconteceu? Não, eu não. Se embora que você não queira dizer, mas você, pastor, eu pequei, eu falhei. Está aqui nas suas mãos, não quero operar mais esse cargo? Amém. Aí Deus ele vai ver que verdadeiramente você se arrependeu daquela prática, daquele erro. Se você não quiser contar o que você fez, não tem problema. Mas pastor, está aqui, ó, não sou mais digno não. Irmão, mas por quê? Deus ele sabe todas as coisas, mas está aqui, não sou mais digno. Mas é fácil eu cometer a falha, o erro. Jesus me perdoa? Não passa mais do que um ano não. Ah, Deus ele me perdoa, ele perdoa de novo, cometo de novo. Mas quando você paga o preço do erro, da falha, do pecado, pode ter certeza que a exaltação de Deus é certa sobre a minha e tua vida. Então, meus irmãos, é tempo de santificação, tempo de transformação, de santidade. Apresente o seu guarda-roupa a Deus. A minha vida está nas mãos de Deus, mas eu continuo fazendo do jeito que eu quero. A palavra do Senhor vai dizer que devemos santificar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. As nossas vestes espirituais, mas também as nossas vestes terrenas. Como é que eu vou estar com minha vida espiritual bem se eu ando como um prostituto, se eu ando como uma prostituta? Não sou diferente. Não tem como. O exterior tem que apresentar o interior. Se você se veste como uma prostituta, dentro de você está sentimento de uma prostituta. Se eu ando como um prostituto, dentro de mim tem sentimentos de um prostituto. Agora, se eu ando como um servo de Deus, com vestes adequadas,